tudo aí tem como plano de fundo as drogas. E eu fico muito triste quando a gente mostra aqui matérias onde a droga destrói famílias, onde a droga destrói um lar e onde a droga ela barra uma juventude. E eu trouxe aqui o professor Arnaldo Eugênio, que é um estudioso aí no caso, que é quem vai trazer para a gente alguns detalhes, algumas situações e mostrar também que há, gente, como prevenir e há como evitar e há como tirar essa juventude do fundo do poço e trazer essa juventude para uma nova vida. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Boa tarde, professor. Boa tarde. É um prazer sempre estar aqui com você, atender seu convite e poder contribuir com a nossa sociedade. Professor, a gente tem conversado muito fora do ar. Antes da gente entrar aí nesse assunto específico, eu quero saber do senhor qual é a droga mais consumida, eu não vou dizer no país, mas no mundo hoje. Qual é a droga mais consumida? Por incrível que pareça, as pessoas acreditam que seja a heroína ou então hoje algumas variações dela em droga sintética, mas na realidade a droga mais consumida no mundo inteiro é o álcool. Não é outra, não é a heroína. No mundo inteiro é o álcool. No mundo inteiro é o álcool. E é que encontrado com mais facilidade aí, principalmente pela juventude. Exatamente. As pessoas têm acesso com mais facilidade, porque é muito comum você encontrar em sociedades como a nossa, brasileira, pessoas que pedem uma dose de cachaça e a gente paga. Tem gente que paga até para a pessoa se acabar de beber, né? Professor, eu nunca vi campanha nenhuma voltada para essa questão do alcoolismo. Eu nunca vi. Tem o Alcoólicos Anônimos, que é uma organização sem fins lucrativos, que ele resgata aí essas pessoas, tira o alcoolismo, não tira do mundo aí do alcoolismo, mas uma campanha voltada para esse tipo de droga aí eu ainda não vi. É porque é muito comum, as pessoas fazem trabalhos com adolescentes em relação à prevenção a drogas e trabalham mais a questão da lição de moral. Ora, a lição de moral não faz ninguém deixar de usar droga, não previne, nem tampouco faz com que alguém possa deixar de usar uma droga. O que a gente precisa trabalhar com os adolescentes é mostrar a eles como é que a droga chegou, como é que ele pode ser dragado por algum tipo de droga, como é que ele pode evitar. E não a gente chegar e proibir que ele faça. Não, eu preciso de conhecimento. Aí eu acredito que o que faltam são projetos, e agora com a escola de tempo integral, que é uma excelente ideia, porque assim você diminui a possibilidade desse jovem estar na rua. E ele não estando na rua, tem a possibilidade de ele não ser cooptado pelas organizações que trabalham com drogas, né, ou com outras práticas criminais. Então, professor, é uma excelente ideia. Falta um projeto para trabalhar a questão da prevenção da droga dentro dessa escola de tempo integral. É verdade. Professor, e quais são os motivos que levam essa juventude a procurar aí as drogas? Existem vários motivos. Eu tenho um conjunto que a gente chama de socioemocionais. Muitas vezes é a insegurança. Muitas vezes é a tentativa de autoafirmação, muitas vezes é a frustração, porque você vive numa sociedade competitiva, numa sociedade que cobra a aparência, que cobra que você tenha dinheiro para consumir. E aquilo ali, principalmente nas periferias, os jovens, principalmente negros, eles estão muito presos a essa possibilidade de ascensão social e são também vítimas da violência, que terminam eles sendo facilmente levados para ali. Por isso que a escola de tempo integral é importante, porque um dos fatores é ele ficar vulnerável, ou seja, ele ficar dentro da comunidade à toa. Então, se a escola tiver e der as condições necessárias para ele ficar ali e dar outras possibilidades que não tráfico de droga, ele pode perceber que ele não precisa de droga para sobreviver. Mas o problema é que a droga, ela vem na história mundial, ela vem de muito tempo. Para que você tenha uma ideia, o consumo, o uso da cocaína, ela resiste desde 5.000 anos atrás. Da cannabis sativa à maconha há 10 mil anos atrás. Mas por que esses dados? Porque muitas vezes essas drogas, elas não eram usadas como é hoje no tráfico, que é para o comércio, a mercadoria. Elas eram usadas mais em rituais. Virou um negócio, né? Virou um negócio. Isso, alucinógenos, que algumas culturas faziam uso e ainda hoje fazem. O problema é que com a invenção do Estado, o Estado começa a também impor as suas regras e a norma dentro da sociedade para tentar organizar. E o tráfico e as drogas começam a virar uma mercadoria.
E aí eu tenho que fomentar essa lógica que a gente precisa ter um projeto social que mostre isso para o jovem. A droga foi transformada numa mercadoria. E aí, na lógica do mercado, eu preciso fomentar o consumidor, e criar o consumidor. Por isso que eles oferecem droga nas portas das escolas. Porque aí eu crio um consumidor. A primeira vez eu dou para ele. Ele termina, como ele não conhece o poder daquela droga, ele termina se viciando. E aí, para manter esse vício? E aí, esse trabalho, a operação muito bem feita, bem planejada, obviamente, que a polícia fez hoje na comunidade da Laje, mostra que esse trabalho de prevenção ou de repressão é importante, mas é também muito importante um de prevenção para evitar um gasto excessivo que a polícia tem, por exemplo, hoje, nessa situação. Porque senão vai aquela velha história, vão resolver esse problema hoje, mas se eu não resolver os problemas sociais, os problemas outros, então você vê que a origem daquela situação foi um prédio público, privado, abandonado. Então, assim, aí botou no final para a polícia resolver, quando poderia ter sido prevenido se a prefeitura tivesse feito o seu papel, os órgãos públicos, para evitar a ociosidade daquele espaço, como você alertou agora também, em alguns já no centro. Já é uma dica, evita. Então, assim, às vezes não precisa nem tanto força, mas a inteligência de evitar aquilo ali. A Sandfor hoje na frente... O coordenador, ex-vereador, ex-deputado Tiago Vasconcelos está fazendo aí uma campanha que vai trabalhar também com essa prevenção, levando esse tipo de informação. Quero até parabenizar aí o coordenador da Sandfor, que é a antiga Sem Drogas, pela iniciativa, né, dizer que a gente está aqui também à disposição para auxiliar na medida do que for possível, né? Claro. Se formos devidamente acionados. Exatamente. Né? A gente... É desse jeito, dessa forma. Eu quero lhe fazer um convite. Diga. Vou lhe comprometer no ar, professor. Eu vou escolher uma escola para a gente estar levando as nossas ideias para um bate-papo, para uma conversa. Eu queria lhe convidar. Eu até falei com uma pessoa e essa pessoa disse para mim, e você... tem algo a ver com droga, você tem um estudo aprofundado, você já teve problema com a droga? Eu digo, não, eu não posso falar de como sai, mas eu posso falar de como não entra, porque eu sou um jovem criado na periferia da nossa capital Teresina, nunca me faltou um convite para provar qualquer tipo de droga que o senhor possa imaginar. Lícito ou ilícito. E eu sempre tive um não como resposta, pensando primeiro na minha família e sabendo de fato que aquilo era uma das coisas no mundo que eu não queria para mim. Hoje estou aqui para contar a história. Esse seu depoimento e de várias outras pessoas pode sim contribuir para que outros jovens repensem essa sua atitude e não precise usar droga para se autoafirmar na sociedade, para se conhecer, para poder controlar os seus desejos, porque muitas vezes você tem desejos e não controla. Então você muitas vezes tem impulsos emocionais que não consegue controlar. E aí esse seu depoimento pode mostrar a eles também. Para eles assim, olha, a oportunidade que tive, o fato de você ter sido oferecido droga para você, isso não implica que você tenha que usar. Agora, para isso, você precisa trabalhar a informação, para que você tome a sua decisão. A gente não pode subjugar os adolescentes. Eles têm condições de decidirem. Agora, eu preciso de informações. Professor, para finalizar, peço só mais um... Sim, o convite que você me fez, eu aceito. Olha aí, viu? Eu aceito. Afinal, vamos combinar. Meu conhecimento foi feito dentro de uma universidade pública, com dinheiro público, meu mestrado foi com dinheiro público, o doutorado foi com dinheiro público, agora nada mais justo do que eu devolver ao público aquilo que ele me deu. Olha só, gente, é desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Eu quero muito lhe agradecer e dizer o seguinte, diversas vezes eu trabalhei em algumas, desde os meus 12 anos de idade que eu trabalho, mas quando eu dizia que morava no Morro da Esperança, os meus companheiros de trabalho ficavam de olho em mim. Ixi, Maria do Morro, já ficavam... É o estigma. E eu mostrava o inverso. Então, construí tudo isso para estar aqui hoje. E eu quero lhe agradecer pela presença e quero lhe agradecer por ter aceito o convite. E a gente vai estar mostrando aqui qual a escola que a gente vai estar levando aí essa mensagem. Certo, e lembrar os adolescentes, assim como eu que venho de uma família pobre, de periferia, é que a maior revolução que a gente possa fazer contra o sistema, nós que somos pobres, é estudar. Porque o conhecimento é que nos liberta, o conhecimento não é uma arma. Ele é uma passagem, uma liberdade, porque a gente com conhecimento a gente pode tomar decisões mais conscientes.
Por diga aí, é desse jeito, dessa forma, dessa maneira? É desse jeito, dessa forma e dessa maneira, e eu aceitei o convite. Obrigado, professor. Rapaz, aqui é o professor Arnaldo Eugênio, meu irmão. Falta é papel para escrever aqui as especialidades desse cidadão brasileiro. Obrigado aí, professor.